Eu, na década de 90, estava fazendo faculdade de letras na UFMG e precisava trabalhar. Aí pensei, vou procurar emprego em uma livraria. E aí eu arrumei um emprego no Ouvidor, que aqui era a grande livraria de Belo Horizonte na época, assim. Era um encontro de intelectuais, era uma livraria referência. Aí depois saí, fui fazer outras coisas, mas ficava com ideia fixa, até sonhando mesmo, assim, com livraria. E quando estava trabalhando numa agência, surgiu uma oportunidade que eu fiquei sabendo que um livreiro de São Paulo iria abrir uma livraria aqui em Belo Horizonte chamada Letra Viva, uma filial. Larguei a emprego na agência e fui trabalhar, administrar essa livraria, sempre alimentando a ideia de ter a minha, né? Tinha 2 anos lá, 5 aqui, já eram 7 anos trabalhando em livraria. Aí um dia eu passando aqui na Fernandes Tourinho, vi aquele ponto ali desocupado e escolhi, vai ser aqui. E aí realizei esse sonho meu e da Cláudia, né, que a Cláudia incentivava muito. Curiosamente, eu chamei o dono da Letra Viva para abrir comigo, ele achou um desaforo, um atrevimento assim, meu, assim, um funcionário querer abrir uma livraria e chamar o dono para ser sócio. Ele não aceitou isso de jeito nenhum. E perdeu uma oportunidade. Em 1 ano e meio, a revista Encontro fez uma pesquisa entre os intelectuais da cidade, apontando quais eram as melhores livrarias da cidade. A Ouvidor ficou em primeiro lugar e a gente já ficou em segundo. Eu tinha um sonho de trabalhar com cultura, mas assim, especificamente com livraria não. E começou a acontecer porque assim, um dia a gente encontrou com uma livreira da livraria da rua e ela falou, deixa eu contar uma fofoca aqui de bastidor para vocês, que deve acontecer em breve, mas o Ouvidor vai fechar. Na semana seguinte, assim, a gente saiu uma matéria sobre o fechamento, assim, eles estavam anunciando realmente um fechamento. Eu lembro que eu li, mostrei para o Fred e veio um pensamento, nossa, imagina a gente abrir uma livraria. Na época não era abrir uma livraria, mas era continuar com o Ouvidor, assim, não deixar que o Ouvidor fechasse. E eu lembro que eu pensei, mas não externei, não falei e fiquei com isso na cabeça, assim. E aí no dia seguinte o Fred chegou para mim e falou assim, tô achando que eu vou lá conversar com o Bernardo. Eu falei, também vou, vamos fazer isso junto. E a primeira ideia era continuar com o Ouvidor, continuar com o nome, fazer alguma mudança assim de estrutura, mas continuar com o Ouvidor. Mas aí a gente fazendo uma pesquisa jurídica mesmo com o advogado, a gente viu que não era possível, assim, não era interessante para a gente. Então a gente mudou essa ideia original para, então vamos abrir uma livraria com outro nome. A gente mantém esse espaço como uma livraria, né? Esse espaço histórico da cidade. E o nome tem a ver também com essa coisa de que a gente pesquisou um pouco a respeito das possibilidades, e o nome da rua é Fernandes Tourinho, que é um bandeirante, e a gente não queria ficar desse lado do processo civilizatório. Então, Genipapo era um nome que tinha a ver também com uma tradição dos povos originais, né, de pintar o corpo. E tem papo no nome, que a gente queria construir alguma coisa que fosse um ambiente de conversa e também não fosse tão literal assim na área da literatura. Eu lembro que quando a gente estava abrindo, já tinha a ideia de abrir a livraria, eu ia disfarçadamente lá na Quixote, pedir um café e ficava assuntando o Alencar e a Cláudia para pegar dicas. Assim. E eles sempre foram super atenciosos e parceiros nesse processo, né? Eu acho que a gente conseguiu, de algum modo, construir uma relação de parceria desde antes de abrir a livraria. Já tinha Ouvidor aqui, então a gente já sabia o que era ter uma livraria concorrente, assim. Concorrente, assim, no sentido que acaba uma concorrência, é uma concorrência saudável, amigável, mas é uma concorrência. Eu já tinha um projeto chamado Rua da Literatura. Então, para ser Rua da Literatura, tem que ter livraria. Não adianta ter a Rua da Literatura só Quixote. Aí não é Rua da Literatura. Então, eu achei ótimo, assim, quando eu os conheci, adorei os dois, adorei conhecê-los. O cliente vem aqui, precisa de um livro aqui, não tem, vai lá na Quixote pega, e vice-versa. A gente tem essa troca, assim, de livros constante, assim. Às vezes, essa rua... Alguém atravessa ela aqui, você encontra com um atravessando para lá, outro atravessando para cá, para atender o cliente. Então é muito bom isso é muito saudável. Quando fechou o Ouvidor, lógico que a nossa venda aumentou. Né? Agora, sustentaria? Não sei. Eu acho que tem que ter a concorrência. Né? Eu acho que ela é saudável. Para ser uma rua da literatura, realmente tem que ter mais livraria. Ficar só uma livraria na rua...
talvez não fosse bom. Eu acho que então é realmente saudável ter a companhia dos meninos. A gente produz o tempo todo vida cultural para a cidade. Aqui tem um lance curioso, que quando o microfone está ligado aqui, o som sai lá na Quixote. E quem liga primeiro pega o som. Então já aconteceu o Sistema contrário. de Bluetooth, né? Porque também a gente é tão parceiro que na hora que a gente comprou o microfone, eles vieram pedir dica, né? Ó, nós compramos essa marca aqui, acabaram de comprar a mesma marca e dá interferência, né? Porque tem mesmos hertz lá de... Mesma frequência. Uma das questões que a gente colocou, antes mesmo de entrar nesse mercado, entender como funcionava realmente uma livraria, uma das questões que a gente colocou, não, a gente quer fazer eventos, a gente quer que a livraria seja também um polo cultural de debates, de formação de leitor, de clube de leitura. Então isso estava desde o início. Depois a gente entendeu que assim, a livraria hoje de rua, ela não pode ser um comércio comum que você abre a porta de 9 às 18, você não sobrevive dessa venda diária. Você precisa também, para pagar as contas, fazer essa movimentação com eventos e trazer gente para a livraria. A gente tem 2 projetos que são fixos, assim, todo mês eles ocorrem, que é um clube de leituras que a gente chama de Genipapo Literário, e a República Genipapo, que é uma parceria com o projeto República da UFMG, que a gente sempre tem um convidado para debater um livro dentro da ideia de discutir assuntos sobre a história do Brasil, de política, então coisas mais transversais assim também, dialogando com a história, com o nosso tempo, né? Então são esses os projetos fixos, fora os eventos que a gente promove todo mês, por fora. A gente tem 2 fixos, que é o Quixote Falante, que é o clube de leitura que uniu a Quixote, mais o Grilo Falante, que é uma página no Instagram. A Cleide, que é a mediadora, ela é uma professora de literatura do Santo Antônio, aposentou e está com esse projeto. Aí nos unimos para fazer o clube de leitura. E tem um violão na Quixote, que é um recital de violão, que é meia hora de violão clássico. E os outros projetos são diários mesmo, são buscas diárias. Igual a Tati falou, a livraria não vive sem esses eventos. Eu que já vivi aqui o papel de livreiro na década de 90 e hoje em 2025 é muito diferente. O livreiro hoje é quase um promotor cultural também, que você tem que estar correndo atrás de eventos o tempo todo. Tem que fazer a divulgação, não dá para ficar atrás do balcão, igual eu imaginava antes, que seria a suave e romântica vida de um livreiro. Eu acho que BH tem uma vocação assim de cidade dos livros, cidade da literatura, e a gente tem trabalhado para isso se realizar, né? Historicamente, é uma cidade muito forte no cenário da literatura nacional, haja visto o desatino da rapaziada, mas eu acho que alguns projetos eles estão funcionando sem ter uma coisa para alinhavar, assim, né? Então a gente precisa resgatar isso, trabalhar mais em parceria, como a gente tenta fazer principalmente com a Quixote, para conseguir realmente estabelecer a cidade dentro de um cenário nacional do livro e da literatura. A cidade, especificamente BH, tem várias iniciativas, tem muita gente trabalhando, muita editora, livrarias, acho que faltam ainda livrarias de bairro, as livrarias ficam mais concentradas aqui na região da Savassi, mas eu acho que ainda falta essa pluralidade aí nos bairros. Eu acho que nós temos assim, editoras muito boas, mineiras. Inclusive a Quixote tem a editora Quixote desde 2014. A Quixote lançou Carla Madeira, Tudo é Rio, Natureza da Mordida. Foi lançado pela editora. Nós temos excelentes autores nessa editora nossa. Tema Relicário, Tema Autêntica. Vamos lá, gente. Impressões de Minas, a Massa. Então, assim, eu acho que tem muita gente boa por aqui. Acho que a Academia Mineira de Letras, depois, né, com Rogério Faria Tavares, com Jacinto, tem se aproximado também das livrarias e dos autores e do público. Eu acho que há uma vontade e um trabalho, uma dedicação gigantesca nossa como livreiros para trazer evento, para fazer acontecer lançamento de livro, bate-papo com o autor. Então, assim, a gente está sempre promovendo alguma coisa. Minas sempre foi um exportador, um estado que exportou e muitos escritores, né, para fora, para
Se você pegar de Carlos Drummond, de Guimarães Rosa, são grandes nomes da literatura, né? E aí tem a Turma do Desatino da Rapaziada, muito bem descrito pelo Humberto Werneck no livro, que tem esse nome. É uma luta. Eu acho que a gente, unidos aqui, estamos fazendo isso acontecer. A gente dá o material, o espaço para que isso aconteça, né? Eu acho que isso fortalece essa vocação. Agora, muito há ainda para fazer. Como o Fred falou, precisa ter mais uma união nisso aí. Indo para Rio, para São Paulo, para o Rio, para São Paulo, facilita, porque lá estão as grandes editoras. Mas é essa luta aqui de ficar nessa terceira opção, né? Que é São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né? Muitas vezes esse terceiro lugar é muito difícil de conquistar.